Bom dia, muito obrigado por este convite que me foi feito pela European Law Students Association da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, nesta bela iniciativa que montaram de pequenas palestras sobre alguns temas particularmente controvertidos neste momento de crise. O tema que resolvi tratar hoje dei-lhe o título de a manutenção da ordem pública e económica no contexto pandémico. É um tema que está obviamente na ordem do dia, e começando talvez por uma breve nota sobre este tema, da ordem pública e económica. A verdade é que estamos muito habituados a ouvir falar da ordem pública numa perspectiva de sociedade civil, de comportamento de cidadãos, mas esta noção da ordem pública e económica enquanto um controle da atuação dos operadores económicos no mercado é algo que hoje em dia é absolutamente essencial no funcionamento de uma economia de mercado, como aquela que temos a nível europeu, e obviamente no âmbito dos nossos mercados nacionais. Nesta apresentação, o meu objetivo era explorar convosco essencialmente a forma como as normas que estão estabelecidas a nível europeu e a nível nacional para garantir esta ordem pública e económica, que essencialmente são normas de direito à concorrência, sem prejuízo, obviamente, dos ambientes regulatórios que se encontram estabelecidos em relação a alguns mercados específicos, mas assim de forma transversal e de aplicação flexível. As normas do direito à concorrência constituem o essencial do edifício jurídico com base no qual se garante esta ordem pública e económica, e tentar perceber a forma como estas normas se comportam num contexto de uma realidade económica e social que exige soluções que talvez não sejam soluções as soluções que se enquadrem mais facilmente com este direito da concorrência. A minha ideia era explorar essencialmente duas vertentes. Por um lado, uma vertente de direitos aos de Estado, para tentarmos perceber melhor a forma como este conjunto de normas vem limitar as possibilidades dos Estados-membros da União Europeia no âmbito da concessão de medidas de apoio público à economia no atual contexto, e depois virarmos talvez para as normas as chamadas normas de antitrust, que visam no essencial controlar as pressões de poder de mercado por parte de operadores económicos. E com estas duas vertentes começamos a ter uma compreensão mais sofisticada sobre aquilo que é a realidade jurídica no enquadramento desta manutenção desta ordem pública e económica neste período. Começando pelos auxílios de Estado. Os auxílios de Estado, ou o direito aos auxílios de Estado, visa essencialmente regular formas de intervenção do Estado na economia que se traduzam numa concessão de vantagens económicas por parte do Estado e provenientes de recursos estatais, de forma seletiva a certas empresas, quando essas medidas sejam suscetíveis de afetar as trocas comerciais entre Estados-membros e falsear a concorrência.
No artigo 107, número 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, encontramos uma proibição geral deste tipo de medidas. Essa proibição é a proibição de defeito no esquema dos tratados, ou seja, a partir do momento em que identificamos uma medida que consigamos reconduzir esta definição da autoridade de Estado, estamos no âmbito desta proibição. Dando, por exemplo, se pensarmos num benefício fiscal que seja concedido aos produtores de vinho que operem em Portugal, portanto, um benefício fiscal que seja da autoria do Estado português em relação aos produtores de vinho que operem em Portugal, podemos rapidamente chegar à conclusão de que essa medida configura um auxílio de Estado na exceção do artigo 107, número 1. Porquê? Porque a medida é proveniente, tem origem, é uma medida, portanto, o auxílio é concedido pelo Estado, que é o autor jurídico desse ato que cria o benefício fiscal, e provém de recursos estatais, na medida em que o Estado deixa de receber uma receita fiscal. É uma medida que configura uma vantagem económica para os operadores, porque os produtores de vinho veem reduzida parte do custo do normal funcionamento da sua atividade, e é uma medida seletiva, na medida em que apenas os produtores de vinho que operam em Portugal podem beneficiar dessa medida. Portanto, há aqui uma discriminação em relação a todos os outros operadores económicos. E depois estes últimos dois elementos, da afetação do comércio interestadual e do falseado da concorrência, é algo que se entende quase numa lógica per se. Não se investiga muito esta suscetibilidade da afetação do comércio transfronteiriço ou de ameaça de falsear a concorrência, porque entende-se que este tipo de medidas, quase pelo próprio objeto da medida, são suscetíveis de preencher esses dois requisitos. A posição de defeito nos caminhos dos tratados é a proibição. E porquê que é a proibição? As lógicas a lógica da proibição geral da concessão de auxílios é algo que é muito discutida na doutrina. Há uma primeira explicação que é bastante intuitiva, que tem na base este objetivo de preservar a concorrência no mercado interno. É rapidamente perceptível que uma medida deste tipo pode implicar uma destruição da concorrência, na medida em que um Estado-membro que tenha mais capacidades económicas e que necessite essas empresas depois estarão numa situação de vantagem comparativa em relação a outras empresas que não tenham a sorte de ser beneficiadas por um outro Estado-membro. E, portanto, há esta primeira ideia de uma distorção da concorrência. Mas não é a única explicação. As lógicas para o controle deste tipo de medidas, ou para a proibição geral deste tipo de medidas, também têm a ver com considerações de eficiência. Não devemos preservar de forma artificial, por via de apoios públicos, empresas que são pouco eficientes. E, ultimamente, a Comissão também tem avançado com ideias associadas à própria gestão de recursos públicos e que uma política de auxílios de Estado, que visa, nomeadamente, controlar a proporcionalidade na concessão de vantagens económicas, nomeadamente no âmbito da retribuição devida pela prestação de serviços de interesse económico geral, seria uma política que estaria em medida de garantir que os Estados gastariam menos recursos públicos para verem satisfeitas estas necessidades, que são necessidades de interesse económico geral. Mas essa, efetivamente, é a posição de defeito dos tratados, é uma lógica de proibição. Mas, obviamente, os Estados quiseram cautelar essa proibição e existem derrogações que estão previstas nos tratados e que permitem, de certa forma, contornar esta posição de defeito nos caminhos dos tratados. E são essas derrogações que, neste contexto de crise pandémica, têm servido particularmente aos Estados. Os Estados estão obrigados a notificar medidas que configuram auxílios de Estado. Esta obrigação já está prevista no artigo 108, número 3. E a Comissão deverá realizar um juízo para determinar a sua compatibilidade. E a compatibilidade, essencialmente, vai depender da verificação ou não da aplicação de uma derrogação. E quais é que têm sido as derrogações que os Estados-membros têm invocado neste contexto?
Neste contexto, os Estados-membros têm essencialmente invocado dois tipos de derrogações. Uma derrogação que encontramos no 107.2, a linha B, e uma derrogação que encontramos no artigo 107.3, a linha B. Qual é que é a diferença entre estes dois tipos de derrogações? Uma é uma derrogação automática e outra é uma derrogação sujeita à apreciação da Comissão. O que é que isto quer dizer? No fundo, este primeiro grupo de derrogações que encontramos aqui no artigo 107, número 2, podemos entendê-los quase como derrogações de pleno direito. A partir do momento em que um Estado, no âmbito de uma notificação de uma medida que configura um auxílio de Estado, consiga demonstrar que estão previstos os elementos de derrogação, portanto, se olharmos, por exemplo, aqui para a linha B, provar que o auxílio destina-se a remediar danos causados por acontecimentos extraordinários, e depois, se o Estado conseguir determinar a proporcionalidade dessas medidas, a Comissão aí não pode senão aprovar e determinar como compatível com o mercado interno essas medidas. E depois temos outros tipos de medidas que são medidas que podem ou não ser consideradas compatíveis com o mercado interno, que são aquelas que encontramos no artigo 107, número 3. E aqui a Comissão tem um poder de... tem um poder de controle bastante mais intenso, em que pode essencialmente determinar se aceita ou não a medida como compatível com o mercado interno. Como é que isto tem sido operacionalizado na prática? Portanto, temos aqui uma primeira linha de ordem pública e económica, que tem na base uma previsão geral da concessão de medidas, que, por exemplo, medidas de apoio público à economia neste contexto. Temos aqui uma situação pandémica que vem testar essa previsão geral. E como é que a Comissão tem reagido? A Comissão, essencialmente, tem reagido por via do estabelecimento de um quadro temporário, ou seja, a Comissão, por via de uma comunicação, portanto, o instrumento de soft law, vai comunicar aos Estados-membros a forma como vai interpretar estas derrogações que acabámos de referir, portanto, tanto as derrogações previstas no artigo 107, número 2, como as previstas no 107, número 3, e com base nestas orientações, a Comissão vem esclarecer a forma como vai analisar estas notificações. Em relação àquelas que seriam as derrogações em relação às quais os Estados conseguiriam mais facilmente uma decisão no sentido da compatibilidade, portanto, as derrogações automáticas, a Comissão aí foi bastante clara em entender que estas apenas servirão para situações em que se consiga provar uma causalidade relativamente intensa entre a medida de apoio público à economia e danos causados pelo atual surto de Covid-19. Portanto, não são medidas gerais de apoio à economia, são medidas muito mais focadas em remediar danos que tenham sido causados pelo Covid-19. Já em relação às medidas do 107.3, aquelas que estão sujeitas a um poder de controle mais intenso por parte da Comissão, essencialmente aquelas que são sujeitas à pressão da Comissão, a Comissão vai delinear um quadro a partir do qual estabelece aquilo que vai considerar ou não como uma medida que caiba nesta derrogação. Portanto, se olharmos para a comunicação no âmbito, por exemplo, de auxílios sob formas de subvenções diretas, primeiro temos aqui uma primeira introdução em que a Comissão estabelece aqui um elemento geral de proporcionalidade que tem de estar preenchido nessa medida, mas também que exige que todas as condições que a Comissão depois vem elencar nesta comunicação estejam preenchidas para que o auxílio possa ser reconduzido às derrogações sujeitas à apreciação da Comissão. Portanto, aqui exige que o auxílio não exceda 800 mil euros, que seja concedido numa base num regime com orçamento estimado, que a empresa não se encontrasse em dificuldade e depois aqui um horizonte temporal. Portanto, quando olhamos de novo aqui para o 107, reparamos que os Estados podem invocar tanto as derrogações automáticas como aquelas que estão sujeitas à pressão da Comissão. Em relação às derrogações automáticas da Comissão e concretamente em relação à derrogação prevista na linha B, portanto, auxílios destinados a remediar danos causados por acontecimentos extraordinários, a Comissão já comunicou que considerará os problemas compatíveis com o mercado interno, desde que considere que existe essa causalidade relativamente intensa. Nós já vamos ver um exemplo para perceber melhor como isto tem sido aplicado na prática.
Já em relação às previstas no artigo 107, 3, a linha B, por exemplo, a Comissão, neste caso, veio estabelecer um quadro que estabelece um conjunto de condições que a Comissão vai reclamar como que devem estar preenchidas para que o Estado-membro possa ver aprovada essa medida. Rapidamente, olhando aqui para dois exemplos, podemos olhar aqui para um primeiro exemplo de uma medida francesa, portanto, uma medida que essencialmente consiste numa moratória no pagamento de taxas que são devidas por empresas que trabalham no setor dos transportes aéreos, um dos setores mais afetados por esta crise, e, portanto, a República Francesa veio notificar esta medida. Como é que a Comissão faz esta análise? A Comissão verifica primeiro a existência do auxílio segundo os critérios previstos no artigo 107, número 1, e depois vem analisar a compatibilidade do auxílio. E aí, a compatibilidade, como vamos ver, é uma análise bastante mais reduzida face àquilo que será a análise de compatibilidade no âmbito do número 3. Portanto, primeiro devemos considerar se está ou não verificado o acontecimento extraordinário, e a Comissão já veio invocar que o surto de Covid-19 pode ser considerado como um acontecimento extraordinário, e depois vem fazer aqui um teste primeiro de causalidade para tentar determinar se efetivamente a medida visa reparar danos que tenham sido causados pelo Covid-19, e depois uma análise de proporcionalidade da medida. Portanto, um controle relativamente menos intenso. Já em relação às medidas que sejam notificadas, tendo por referência o artigo 107, 3, a linha B, portanto, aquelas que estão sujeitas ou não à apreciação da Comissão, aí aquilo que os Estados-membros devem considerar são estas orientações. Portanto, em primeiro lugar, uma condição geral de proporcionalidade, e depois verificar se todas as condições que estão estabelecidas nesta comunicação estão preenchidas. Por exemplo, em relação às subvenções diretas, estas condições que encontramos aqui no considerando 22. Portugal, por exemplo, veio notificar um esquema de auxílios para a atribuição de subvenções diretas, e se olharmos para a forma como a Comissão veio analisar esta medida, torna-se bastante evidente aquilo que estava a descrever há pouco. Portanto, num primeiro lugar, verificar a existência do auxílio, porque efetivamente este tipo de regimes preenche todos os elementos do 107 número 1, e depois analisando a compatibilidade, mais uma vez por remissão àquilo que a Comissão fixou na sua comunicação, uma análise geral de proporcionalidade, e depois o preenchimento de todos os requisitos que tenham sido fixados naquela comunicação. Portanto, a Comissão depois vai fazer quase como uma checklist em relação aos vários requisitos, e no final vem considerar que as medidas são proporcionais, respeitam o princípio da proporcionalidade e preenchem todos os requisitos previstos no artigo 107. Peço desculpa, na comunicação temporária. Portanto, essencialmente, os Estados-membros têm duas hipóteses. Ou vêm invocar o artigo 107, número 2, essencialmente a linha B, e conseguem demonstrar o respeito ao princípio de proporcionalidade e essa tal causalidade intensa entre a medida e os danos causados pelo Covid-19, mas se essa causalidade não se verificar, e se as medidas forem medidas gerais de apoio à economia por danos que não consigamos reconduzir de forma bastante direta, apesar de estarem todos, obviamente, serem todos de uma forma ou outra reconduzíveis, que não consigamos reconduzir com essa intensidade ao Covid-19, então, nesses casos, teremos de ir pelo número 13, e em relação ao número 13, a Comissão veio estabelecer um quadro temporário que procura guiar os Estados-membros, e os Estados-membros, sabendo que o contar do lado da Comissão, notificam as medidas, e a Comissão, com base nesta análise, que é uma análise bastante suave também, vem depois determinar como compatíveis com o mercado interno. Este gráfico aqui é um gráfico de abril, já não está atualizado, mas é absolutamente extraordinário, porque temos aqui uma representação gráfica de
todas as medidas de auxílios de Estado que tenham sido notificadas por referências aos artigos 107.2b e artigo 107.3b desde o início da crise. Já vamos com mais de 60 medidas de auxílios de Estado de vários Estados-membros. O que levanta aqui um problema que já foi identificado, por exemplo, aqui neste artigo do Financial Times, em relação a uma situação que é uma situação de enorme distorção da concorrência. Neste caso, o Financial Times noticiava que mais de 50% dos auxílios que até agora foram aprovados como compatíveis com o mercado interno são auxílios que têm por origem modificações de medidas, portanto, auxílios concedidos pela República Federal da Alemanha. O que conduzirá, inevitavelmente, de uma forma ou outra, olhando para esta situação, para um resultado de distorção da concorrência no mercado interno. É difícil dizer, ou é uma questão interessante, mas é difícil dizer se esta aplicação do regime dos auxílios de Estado por parte da Comissão está absolutamente em linha com o esquema dos tratados. Vemos aqui, de facto, uma aplicação generalizada das derrogações e com as consequentes distorções, ou inevitáveis distorções que isso traz. De certa forma, era inevitável que acontecesse e no limite, devemos entender que estas medidas são resultado inevitável da aplicação dessas derrogações. Nunca antes vistas, mesmo durante o período da crise financeira, os auxílios eram os auxílios que estavam limitados a um setor, essencialmente ao setor dos serviços financeiros, e portanto não observávamos esta transversalidade setorial no âmbito da concessão de auxílios. E, portanto, em conclusão, nesta primeira parte, os auxílios, as regras relativas a auxílios de Estado previstas no Tratado de Funcionamento da União Europeia e no direito derivado visam preservar uma certa ideia de ordem pública e económica que procura garantir, por um lado, uma concorrência sem distorções no mercado interno, por outro lado, garantir uma eficiência no funcionamento de mercados concorrenciais, mas está a ser bastante testada neste período e esta flexibilização quase que impede essa manutenção dessa ordem pública económica, mas obviamente que os objetivos que estão perseguidos pelas medidas são objetivos importantíssimos e também é uma ponderação relativamente à qual nunca há uma solução ótima. Mas é essencialmente assim que estas normas se têm comportado neste período de crise. Olhando agora para outra perspectiva, que é a perspectiva das normas de antitrust, portanto, as normas que agora são dirigidas a empresas e não dirigidas aos Estados, e que são normas que visam controlar demonstrações ou exercícios de poder de mercado que possam ter consequências negativas no bem-estar dos consumidores, na estrutura concorrencial do mercado, depende da orientação de doutrina económica que adotarmos. Estas normas encontram-se consagradas essencialmente no Tratado de Funcionamento da União Europeia e no nosso direito nacional na Lei da Concorrência, e podemos distinguir dois tipos de normas. Por um lado, as que encontramos no artigo 101 e nos artigos 9º e 10º da Lei da Concorrência e no artigo 101 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, e por outro lado, as normas que encontramos no artigo 102 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e as normas que encontramos no artigo 11º da Lei da Concorrência. Este primeiro grupo visa essencialmente limitar certas atuações de práticas coordenadas entre empresas que tenham certas consequências que podem ser entendidas como restritivas da concorrência.
Portanto, aqui neste caso estamos essencialmente a falar de comportamentos de coordenação entre empresas, seja a nível horizontal, entre concorrentes, seja a nível vertical, entre várias empresas situadas a montante e a jusante no processo produtivo. Já as normas que encontramos no artigo 102 do Tratado e no artigo 11º da Lei da Concorrência visam, essencialmente, impedir certas práticas consideradas abusivas por empresas que tenham uma posição dominante numa parte do mercado interno, numa parte do mercado nacional. A aplicação destas normas depois cabe à Comissão ou às autoridades da concorrência, consoante os casos, consoante a dimensão europeia ou não da afetação do comércio. Portanto, se verificar uma situação de afetação do comércio entre os Estados-membros, a Comissão terá uma prerrogativa de enforcement nestes casos. Nos outros casos, esse enforcement caberá às autoridades nacionais da concorrência. Estas normas que visam proibir estas formas de coordenação vão encontrar aqui um problema na sua aplicação neste momento de crise, especialmente em relação às situações em que essa coordenação é desejável. Se pensarmos, por exemplo, na garantia de estoques de medicamentos, uma certa coordenação entre operadores económicos no mercado da venda de produtos farmacêuticos pode ser desejável para garantir essa disponibilidade de estoques. A forma como a Comissão Europeia tem abordado primeiro este tipo de práticas, portanto, práticas que consistem numa cooperação entre operadores económicos neste contexto, tem sido, por um lado, por afirmar a total aplicação das normas que visam proibir estas práticas, quando sejam práticas que tenham por objeto ou por efeito a restrição da concorrência, mas a Comissão também não é autista e consegue ter perfeita noção da importância de assegurar esses objetivos de coordenação quando visem, por exemplo, dar resposta à escassez de produtos e serviços essenciais. E a forma como a Comissão encontrou para dar resposta a esta necessidade pública foi por via de uma comunicação, mais uma vez, um instrumento de soft law em que visa comunicar às empresas a forma como se vai comportar enquanto autoridade de concorrência europeia. A Comissão fixou um conjunto de práticas, que são práticas que têm na base uma certa cooperação entre empresas, que entende, na medida em que sejam sujeitas a garantias suficientes, que não vão ser consideradas como configurando violações do artigo 101 do Tratado. A Comissão entendeu, por exemplo, que essas empresas podem, confiando numa associação comercial, determinadas tarefas, por exemplo, coordenar o transporte comum de matérias-primas, contribuir para a identificação dos medicamentos essenciais que, tendo em conta a produção prevista, são sujeitos a riscos de escassez, etc. Portanto, várias tarefas que estas atividades, na medida em que estejam sujeitas a garantias suficientes, por exemplo, garantias que não existirá uma transmissão de informações entre empresas concorrentes, poderão ser consideradas como subtraídas à proibição prevista no artigo 101. E a Comissão estabeleceu um sistema com vista a dar uma garantia jurídica, de segurança jurídica superior, absolutamente inédito, que é um sistema de cartas de conforto, uma realidade que existia em certa medida antes da entrada em vigor do Regulamento 1 de 2013, em que procedeu uma descentralização, por um lado uma descentralização no enforcement da concorrência, e por outro lado alterou um paradigma de controle, um paradigma de autocontrole. Agora as empresas é que têm a obrigação de verificar se o seu comportamento é ou não conforme
às normas de direito da concorrência, e aqui temos um caso inédito em que a Comissão vem emitir cartas de conforto às empresas de forma ad hoc e excepcional para assegurar-lhes que o comportamento de cooperação verificado destes critérios é conforme à aplicação do artigo 101. Portanto, temos aqui um procedimento absolutamente excepcional que já foi aplicado em relação à Medicines for Europe, portanto, uma associação que visa esta cooperação no âmbito da garantia de estoques de medicamentos para o tratamento de Covid-19, e a Comissão emitiu esta carta de conforto a considerar que este tipo de comportamentos não será entendido como configurando um comportamento proibido pelo artigo 101. Olhando agora para os casos de abuso de posição dominante, e em relação a um problema que se tem discutido muito, que é o problema dos preços excessivos, nomeadamente o problema dos preços excessivos em relação a certos tipos de mercadoria, apesar de a Comissão ainda não ter tomado nenhum tipo de decisão em relação a este contexto, podemos analisar, à luz dos precedentes existentes, a forma como este problema poderia ser gerido. O preço excessivo, ou seja, a aplicação do preço excessivo, por parte de uma empresa que tem uma posição dominante aqui entendida como uma capacidade de um comportamento independente face aos concorrentes e face aos consumidores, algo que se consegue identificar, nomeadamente por referência às cotas de mercado das empresas. A aplicação de preços excessivos por parte dessas empresas pode configurar um abuso de posição dominante. O problema é a definição de preço excessivo. Um preço excessivo numa economia de mercado é um paradoxo, na medida em que o preço corresponde ao resultado de um jogo de oferta e procura e, por definição, aquilo que o mercado entender como preço é o preço que resulta desse funcionamento. Não obstante, no acórdão United Brands, o Tribunal de Justiça vai estabelecer um teste, que é um teste de difícil concretização, associado a esta ideia de um preço sem uma correspondência razoável com o valor económico da prestação fornecida. Como medir, como concretizar, é difícil determinar. Certamente, se uma empresa vende uma caixa de máscaras a 600 euros, provavelmente será um preço excessivo, mas será que alguém vai estar disposto a pagar esse preço? Porque se não estiver disposto a pagar esse preço, o jogo da oferta e da procura vai terminar necessariamente uma queda desse preço, ou se efetivamente as empresas os consumidores estiverem dispostos a pagar esse preço, então outras empresas concorrentes terão aqui uma oportunidade para disputar cotas de mercado aplicando um preço inferior. Esse é um primeiro problema da aplicação do abuso de posição dominante em relação a estes tópicos, que tem a ver com a própria ideia de um controle substantivo de preço excessivo. Um outro problema tem a ver com a questão da posição dominante propriamente dita, porque o preço excessivo por parte de empresas que não tenham posição dominante, à partida, pelo menos no âmbito do artigo 102, não serão proibidos. Aí há um precedente interessante por parte da Comissão, na decisão ABG Oil, que é uma decisão na qual, no contexto da crise petrolífera dos anos 70, a Comissão identificou aqui quase como que uma posição dominante temporária, em que, numa situação de crise bastante específica, ter-se verificado como que uma alteração na estrutura do mercado de tal forma que certas empresas teriam quase como que uma posição dominante temporária. E talvez seja uma via para, talvez não a Comissão Europeia, mas para as autoridades nacionais da concorrência explorarem aqui potenciais abusos de posição dominante. Outra forma de resolver este problema social ou se entendemos como que este problema configurando uma falha de mercado, é uma forma que já foi explorada pelo nosso governo,
que no despacho número 4.699 de 2020 veio estabelecer aqui um limite na percentagem de lucro na comercialização por grosso e a retalho de dispositivos médicos e de proteção individual e de outros produtos identificados no anexo, e limitando, portanto, essa percentagem de lucro a um preço máximo de 15%. Também é uma solução, se é que as indicações que os responsáveis políticos têm dado neste momento vão no sentido de esperarem que o normal funcionamento da economia de mercado conduza a essa queda nos preços. Olhando agora finalmente para um ponto, antes de avançar, aliás, só dar nota que a Comissão, que a Autoridade da Concorrência, a nossa Autoridade da Concorrência, já veio informar que, independentemente do atual contexto, se mantém particularmente vigilante na sua missão de detecção de eventuais abusos ou práticas anticoncorrenciais e, portanto, ao contrário da Comissão Europeia, que veio, de certa forma, a cautelar certos tipos de medidas no âmbito do artigo 101, a nossa autoridade, para já, ainda não o fez e mantém-se absolutamente comprometida com a sua missão de garantia da aplicação das normas de concorrência. Antes de concluir, um último ponto relativamente ao controle de concentrações. O controle de concentrações é um controle ex ante, portanto, no âmbito de uma concentração, uma forma típica de concentração, por exemplo, uma fusão de empresas, nas quais, no âmbito da qual as autoridades nacionais de concorrência, ou a Comissão Europeia, consoante a dimensão económica das empresas em causa e as suas cotas nos respectivos mercados relevantes, tanto a Comissão como as autoridades nacionais da concorrência exercem como que um controlo ex ante em relação àquilo que entendem que podem ser preocupações dos concorrenciais que apareçam depois da concentração e que entravem significativamente uma concorrência efetiva no mercado interno. Em relação ao controle de concentrações, ainda não tivemos, pelo menos de uma perspectiva de enforcement substantivo, nenhum tipo de determinação, quer por parte da Comissão, quer por parte das autoridades nacionais da concorrência, mas podemos explorar que um argumento, que é o argumento da empresa insolvente, possa ter um papel de relevância no futuro, pelo facto de podermos prever situações de aquisições de empresas em fase insolvente e, portanto, aquilo que seriam preocupações dos concorrenciais que surgiriam se essas empresas estivessem noutra circunstância, neste âmbito não acontecem, e tudo dependerá, obviamente, da aplicação dos critérios que foram definidos num outro instrumento de soft law, nas orientações para a aplicação de considerações horizontais, neste caso previstas pela Comissão Europeia, e associadas à própria natureza de uma empresa insolvente, como uma empresa que está prestes a abandonar o mercado e, portanto, não existem riscos de destruição da concorrência. Em jeito de conclusão, nesta palestra, procurei essencialmente explorar esta ideia de manutenção de uma ordem pública económica, algo que é garantido essencialmente ou em grande medida pela aplicação do direito à concorrência, em duas vertentes. Por um lado, uma vertente pública de normas destinadas a Estados-membros e que vêm limitar a sua forma a sua liberdade de adoção de medidas que visam apoiar a economia neste contexto. E explorámos a posição de efeito dos tratados, uma proibição geral da auxílio de Estado e depois as suas derrogações e depois o controle que varia em função da derrogação concreta que venha a ser definida, e por outro lado da aplicação das normas destinadas aos operadores económicos, que em grande medida continuam a ser aplicadas como em qualquer outro setor, sem prejuízo de
por um lado, no que diz respeito a práticas que tenham essencialmente que digam respeito à coordenação entre empresas, alguma segurança acrescida em relação a algum tipo de coordenação que visa garantir objetivos que são objetivos fundamentais deste momento, como assegurar estoques de medicamentos essenciais ou de instrumentos ou de aparelhos médicos. Depois, por um lado, em relação às posições de abuso de posição dominante e situações de abuso de posição dominantes, as ferramentas que as autoridades nacionais da concorrência e a Comissão Europeia podem eventualmente utilizar para fazer face a alguns problemas, nomeadamente preços excessivos, e depois, no âmbito do controle das concentrações, a possibilidade de conseguirmos prever uma utilização acrescida do argumento da empresa em falência. Espero que tenham gostado e eu depois vou tratar de partilhar estes slides com a European Law Students Association da Faculdade da Universidade de Coimbra para depois poderem disponibilizar.